Gente, é uma pergunta muito pertinente e muito interessante que me foi feito. Professor, podemos gerar karmas no plano espiritual? Se viemos pagar, é porque geramos algum lugar. Aonde que foi gerado esse karma? Muito interessante. Vamos lá. Primeiro nós temos que fazer uma análise, uma analogia da seguinte questão. Karmas são erros que nós cometemos. Então, karma, eu vou escrever com K, mas pode ser com C, pode ser do jeito que você quiser, tá? São erros. Ok? Karma são erros. Então, são erros que eu tenho que pagar. Então, eu cometi alguns erros e preciso vir daqui nesse planeta para pagar eles. Corrigir esses erros que eu fiz. Entendeu? Que seria provas e expiações. Beleza. Se karma são erros, aonde que eu posso ter conhecido esse erro? Primeira coisa nós temos que entender. Nós não evoluímos e já chegamos no nível ser humano sem passar por todo o ciclo. Então o humano, para chegar no nível de humano, ele teve que passar por ciclos. E o que seriam esses ciclos, professor? Esses ciclos seriam o quê? Você poderia ter surgido numa pedra, virado um passarinho, esse passarinho virou uma lagartixa virou um leão virou... Existe N coisas que pode ter acontecido, ok? Vejam bem, eu estou dando um prisma, existem várias versões. Para se saber da onde de fato se criou os karmas é complicado. Eu mesmo não sei. O que eu tenho são cartas na mesa para fazer estudo e tentar entender da onde pode ter vindo. E a pergunta foi muito pertinente, muito inteligente que me foi feita. Então vamos lá. Eu posso ter gerado em ciclos até se transformar em humano. Aí tenta imaginar um ser humano. Aí você fala assim, mas professor... Seria muito ingrato um gatinho gerar um karma. Como que um gato, um ser sem consciência? Tudo bem, ele vai criando consciência. Acha que ele não tem consciência, mas ele tem uma consciênciazinha. Uma pedra tem consciência. Uma planta tem consciência, uma árvore tem consciência. Então, nós vamos galgando. Vamos agora ao ponto aonde nós nos tornamos humanos. Então, veio o ciclo, então você veio um gatinho, vendo isso aqui, virou um ser humano. Você já virou o ser humano que você é hoje? Não. Tenta imaginar esse ser humano sendo o tal do Uga-Uga. Sabe? Aqueles ogro, o ogrão mesmo. Ogrão. Porque se você não conseguir imaginar isso, não vai ter lógica. Então você tenta imaginar, você virou um ogro. Então você virou aquele homens da caverna. Que ele ia sair para caçar, dava porrada, matava os bichos, aí ele começou a ter prazeres. Então aí aonde que começa todo o ciclo que vem e tudo mais. Vamos imaginar que você era um homem da caverna e você começou a matar os bichos por prazer e não mais para comer. Aí isso te gera um karma. Mas se eu vim numa evolução de uns bichinhos, de não sei o que me influenciou para fazer uma coisa tão maldosa? O que me influenciou para fazer uma coisa ruim? Por que nós não surgimos do bom? Se nós surgimos de um ciclo, de uma evolução e tudo mais, por que não fecha a cadência, não dá muita lógica na cabeça a gente pegar e falar assim, poxa, se nós viemos de um ciclo, o que pode acontecer é que nós estamos num processo evolutivo no qual está fazendo com que nós... Em vez de melhorar, está diminuindo, está piorando. Então quem que é o culpado disso daí? É o Criador. Por que o Criador criou um gatinho que é tão maldoso e tem que matar os outros bichinhos? Por que ele não criou todo bicho que come planta? Por que não... Então tem um monte de porquês. Então você vai e começa a fuçar, como se fosse desse daqui ciclo humano, que é mais ou menos o que o kardecismo fala, a gente começa a pirulitar, a cabeça da gente não fecha nexo. A gente fala assim, meu Deus do céu, mas não tem, essa explicação ainda tá difícil para engolir, professor.
Eu sei que está difícil de engolir, mas é uma das vertentes, tá? É uma das possibilidades. Não quer dizer que é. Calma que nós vamos falar mais algumas aqui. Então, se fosse o de um ciclo, eu tenho que imaginar que eu vim de homem da caverna, que tudo mais, que surgiu. Tem que tentar imaginar como se fosse Adão e Eva. Qual foi a vontade do Caim matar o irmão, e sabe, do nada. Por que a Eva quis pecar, comer a fruta proibida? Sabe, a Bíblia até instiga a gente a tentar falar onde veio o pecado. Mas mesmo assim, Deus acabou de criar e já criou com imperfeição? Não tá certo isso aí não, tá? Eu não gosto muito dessa versão. Por mais que vocês falem assim, tá escrito, mas pode estar escrito aonde vocês quiserem. Eu não acredito muito nessa versão não, porque ela tem que ter uma origem. Eu não acredito muito do karma ser gerado quando a gente virou homem, porque tem que ter uma explicação. E por que eu vim como humano aqui? Por que eu preciso vir aqui e não evoluo só em espírito? Qual que é a lógica disso? Tem que ter um porquê. Tem que ter uma lógica. Se eu fiz uma evolução de ciclo, saindo de um animal, saindo de uma planta, saindo de uma pedra, se tornando um ogro, um uga-uga, um homem das cavernas, depois virando homem agora que nós estamos e tudo mais. Aonde que está a lógica disso? Para mim não fecha, mas é uma das possibilidades que tem aí no mercado aí. Vamos lá, outra possibilidade do karma é que nós éramos espíritos, nós estávamos em estado de espírito e surgiu um livre-arbítrio no meio espiritual. Então surgiu um livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio fala assim, olha, vocês têm duas possibilidades. Vocês podem pegar e fazer um crescimento espiritual fundindo um espírito com o outro, transformando ele de 2 em 1, de 3 em 1, de 5 em 1, de 10 em 1, transformar em um espírito gigante. Ou vocês podem viver separados. Eu estou dando um exemplo, tá? Para poder gerar esse pecado, para poder gerar um karma. Aí um grupo de espírito, ele pega e fala assim, não, eu não estou de acordo com isso, eu acho que nós devemos viver de forma individual. Aí o outro pega e fala assim, não, eu acho que nós devemos juntar, viver tudo junto, tal. Ambos estão certos e ambos estão errados. E aí? Aí um pode ter decidido, então eles podem ter entrado e falar assim, vamos tentar entrar no meio comum? Vamos fazer assim, vamos fazer um teste, nós vamos tentar fazer com que a nossa consciência seja voltada na origem, o mais zero possível, para que nós possamos decidir o que nós vamos fazer e começar a colocar umas regras aí no meio. Porque não tem, a gente tenta imaginar o seguinte, o perfeito ser tudo igual, mas o perfeito não pode ser igual. O átomo, cada átomo tem uma característica. Se Deus criou cada átomo com uma característica, e essas características formam pedra, madeira, forma gente, forma planeta, forma ar, forma água, forma ferro, forma ouro, forma um monte de coisa, quer dizer que é uma característica do universo ser tudo diferente, nada é idêntico. O Sol é diferente da Lua, que é diferente da Terra, que é diferente de Marte, que é diferente de outros planetas, de Sirius, de Órion, sei lá quantos outros planetas. Então nós vivemos numa diversidade, nós não vivemos numa igualdade, já começa por aí, beleza. Então o que acontece? Eu acredito que o que aconteceu foi que, como foi se vindo raças, foi se conhecendo raças espirituais, conforme se foi fazendo evolução e rastreamento no meio do universo, que é muito grande, foi se detectando espíritos com pensamentos diferentes, porque eles foram gerados, evoluídos em pontos separados do planeta. Do universo, aqui no planeta também, faz um espelho porque é a mesma coisa. Aí o que acontece? Isso é minha versão, hein, pelo amor de Deus, hein, não é a versão da verdade absoluta, minha versão estudando isso daqui, porque esse negócio do kardecismo para mim não fecha a lógica não. Aí o que aconteceu? Como a gente pegou e começou a conhecer outras raças, começamos a ver diversidades. O que se foi sentado com todas as raças e tentado entrar num meio comum, num acordo? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um tipo de um robô biológico
aonde tem as características de todas as raças. Então nós vamos colocar a sua característica reptiliana, deixa o cérebro do reptiliano. Você é do felino, então vamos dar uns pelos de gato com alguma característica de avançar, pegar, perceber. Vamos colocar a característica, sei lá, tenta ver quanto bicho que você imaginar, quantas raças de ET que puder imaginar, você vai juntando tudo no ser humano. Quando eu juntei tudo no ser humano, eu peguei características de todos. E aí eu fui colocando espíritos de culturas diferentes em um mesmo robô biológico. E aí se começou a verificar erros e acertos. Erros, certo? E os acertos. E aí o que acontecia? Olha, os erros nós vamos fazer com que ele volte para o planeta na forma de reencarnação, para que ele corrija esses erros, ou seja, ele venha com karmas, que é para correção de erros desse espírito. E aí o que nós estamos passando? Parece que é como se a prova fosse mais difícil do que deveria ser. Ou seja, pode ser porque tinha espíritos muito evoluídos de um lado e outros muito ruins do outro, que colocando no mesmo robô não estava dando certo, misturando um com o outro não está dando certo, muito bem. Aí tenta fazer um outro experimento, cria Adão e Eva e vê o que dá, porque de Adão e Eva não tem como você sair um negro puro, de Adão e Eva não tem como você sair um japonês puro, de Adão e Eva não tem como você sair um nórdico puro. Se você pegar a matriz DNA, não tem como de um virar raças puras. O que tem é que foi colocado raças separadas no planeta nosso e aos poucos está sendo juntado. Eu acredito que Adão e Eva foi a tentativa de unir, modificar um pouquinho mais esse DNA humano para verificar se diminui esses erros. Se dando essa adaptação assim, se diminui esses erros. Eu acho que foi daí que aconteceu. Então, professor, da onde será que começou a criar o karma? Eu acredito que começou a criar o karma a partir do momento aonde se foi conhecendo espíritos de outras culturas no universo. E dali em diante fez-se um projeto de um robô biológico chamado corpo humano, para que cada espírito viesse e experimentasse as características dos outros. E nisso foi se detectando os erros e está tentando se corrigir esses erros para pegar a melhor coisa que possa ter de todos os espíritos. Eu acredito que seja isso. Pode não ser, mas é um prisma. Jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Isso é uma matéria boa para a gente fazer um estudo bem profundo. Deus abençoe. Namastê.